E esse é um dos assuntos agora na nossa entrevista ao vivo, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a vice-presidente da Associação Mato Grossense dos Defensores Públicos, a defensora Rosana Leite. Boa tarde, defensora. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Defensora, com essa regularização dos repasses, depois que o governador Pedro Taques for intimado da decisão da ministra Rosa Weber, existe um prazo aí para que sejam reativadas essas 15 defensorias que haviam parado de funcionar em função do atraso do duodécimo? Não existe esse prazo. Nós gostaríamos, na verdade, onde não há defensoria pública, hoje nós temos o judiciário em aproximadamente 70 comarcas. Quer dizer, e a defensoria em 48 aproximadamente hoje. Então, onde não há defensoria pública, não há democracia. A balança da justiça está quebrada, infelizmente, e sempre para o mais fraco, para o mais vulnerável, para aquela mulher, para aquele homem que necessita do atendimento da defensoria pública. Aquele cidadão que procura defensoria pública, fica claro que ele não tem dinheiro para custear um advogado. Justamente. Nós prestamos também orientação, nós temos que estar mais próximos e mais próximas da sociedade, mutirões, palestras, isso tudo é função, é atribuição do defensor e da defensora pública. Mas nós não sabemos ainda qual o impacto seria em abrir esses 16 núcleos que foram fechados em agosto do ano passado. Então, nós não temos prazo para abertura, para reabertura desses núcleos, porque nós temos que ver que impacto orçamentário trará para a Defensoria a abertura desses núcleos, tendo em vista que nós estamos com o duodécimo atrasado. Pois é, e não só para quem não tem condição, mas é um direito, todo mundo tem direito à defesa, né? E a Defensoria está aí para isso. Eu queria que a senhora ainda não tenha aí o impacto desses 16 fechamentos em todo o estado, mas já tem o impacto do atraso desse duodécimo, as limitações que a Defensoria hoje aqui em Mato Grosso tem. Quais são essas limitações por conta justamente de verba? Sim, atingindo diretamente a sociedade, estrutura da Defensoria Pública, todos os núcleos ficaram com a estrutura comprometidas, contratos tiveram que ser repactuados. Então, houve um impacto muito grande dentro do atendimento dos defensores e defensoras públicas para a sociedade, justamente para aquele que mais necessita do nosso atendimento. Então, até a segurança da Defensoria Pública, nós tivemos um impacto até mesmo na segurança, nós precisamos de segurança, nós sabemos aí como está Mato Grosso em relação à segurança, então todos os contratos foram repactuados justamente em decorrência dos atrasos. Agora, esses atrasos aí, eles vinham ocorrendo não apenas em relação à Defensoria, ocorreram em relação ao Tribunal de Contas, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça. Essas outras instituições conversaram com o governo, chegaram a um acordo e só a Defensoria teve que ir à Justiça. Existe aí um tratamento diferenciado, uma forma diferente de se olhar os defensores? Não deveria haver, Lúcio, na verdade. Essa diferenciação não deveria acontecer. Nós estamos com atraso desde maio de 2017, nós estamos com esse atraso. E nós sempre trabalhamos no limite, toda a população conhece, nós sempre lutamos por orçamento. Aqui em Mato Grosso ainda estamos lutando de forma muito firme pelo orçamento, apesar da nossa autonomia financeira, orçamentária, administrativa. Então, apesar de tudo isso, apesar dos nossos gastos estarem todos previstos em lei, nós não recebemos nada além do que outros poderes e instituições recebem, mas nós sempre estivemos no limite dos nossos gastos. E qual é o valor anual do orçamento da Defensoria Pública, defensora? Para 2017 foi cerca de 118 milhões, então é muito menos... 2018? Em 2018. 2018. Isso. Então é muito menos do que o esperado, do que nós gostaríamos, né? E que os outros poderes e instituições aí contam com muito mais que a Defensoria Pública, apesar do trabalho que nós realizamos aí sempre para a sociedade. Onde não há Defensoria Pública, não há justiça social, não há democracia, nós não temos a balança da justiça como gostaríamos. Acabou saindo mais caro para o governo, por exemplo, nesses lugares onde a Defensoria teve que fechar as portas. O que aconteceu com o processo dessas pessoas? O governo teve que arcar com outro advogado?
um advogado mesmo, um privado, né, para poder dar continuidade nesse processo, acabou que saiu mais caro? Sim, acaba saindo muito mais caro, porque o cidadão, a cidadã, eles não podem ficar sem defesa dentro de um processo. Isso é constitucional, uma ampla defesa. E então acaba tendo que contratar tendo que nomear defensores dativos e pagar honorários para essas pessoas. Então, além desse desgaste para a sociedade ter que ir atrás, de ter que esperar, né, pela justiça nomeando um defensor, onde nós poderíamos ter um defensor dativo, uma defensora dativa, onde nós poderíamos ter defensores, membros da defensoria, atuando em favor da sociedade. O maior número de casos hoje dos cidadãos que procuram a defensoria, eles centralizam na área da saúde ou não? Não, nós trabalhamos aí em todas as frentes em prol na justiça. Então nós temos saúde, nós temos boa atuação do consumidor, defesa da mulher, criança e adolescente, idosos, idosas, em todas as frentes aí, porque somos promotores e promotoras dos direitos humanos e prestamos orientação também. Então, todas as frentes da justiça, a defensoria está aí pronta para atuar. Então nós não temos uma área onde se atua mais, nós atuamos em todas as áreas onde é essencial a justiça. Mudando um pouquinho de assunto, a senhora é coordenadora da Comissão Nacional de Promoção de Defesa da Mulher. A gente sabe que só no início desse ano a gente teve muitos casos aqui em Mato Grosso de feminicídio, né? Como vem sendo esse trabalho para tentar coibir, também conscientizar a população? Esse é um trabalho que o Núcleo de Defesa da Mulher vem realizando. Nós temos núcleos de defesa da mulher no DEM, no Brasil inteiro, e aqui em Cuiabá nós temos um núcleo de defesa da mulher que nós atuamos também na prevenção, mostrando a essa mulher que os feminicídios, eles são delitos anunciados. Então, se são delitos anunciados, nós podemos prevenir, mostrando para a sociedade que relacionamentos abusivos podem redundar em feminicídio, que essas mulheres, elas têm que detectar o meio que elas estão vivendo, a forma que elas estão vivendo, o relacionamento que elas estão vivendo para prevenir um futuro feminicídio. E o pior de tudo isso, que esses casos, além de não estabilizar, também não diminuem e só continuam aumentando. Nesse final de semana, teve mais um caso, lá em Nova Mutum. Sim, tivemos mais um caso. Onde o parceiro agrediu a esposa e ela perdeu a criança. Sim, grávida de 8 meses. Esfaqueou, né? Estamos com 26 feminicídios já em Mato Grosso, desde o início do ano, de 2018 até agora, o que mostra um aumento de mais de 100% se comparado ao ano anterior. E esses números poderiam ser maiores? Porque eu lembro que no ano passado eu entrevistei alguém da Comissão de Direito da Mulher também, aqui de uma ONG, e que diz que ainda não se registra feminicídio. Às vezes se registra homicídio e não tem o registro correto. Isso ainda acontece? É um Poderia problema? ser maior, sim. A estatística não está sendo tratada como deveria ser realmente. O feminicídio, ele é um delito que pode ser reconhecido pela morte de mulher dentro do ambiente doméstico e familiar por relacionamento amoroso, e também pode ser reconhecido como morte de mulher por ser mulher, menosprezo à condição de mulher. Então, não só dentro do ambiente doméstico e familiar, como fora do ambiente doméstico e familiar. Então, eu não tenho dúvida aí em afirmar que 90% dos assassinatos de mulheres são feminicídios. Mas nós não temos esse dado em razão da falta da estatística correta para detectar, para trabalharmos até políticas públicas mais eficientes. Defensoria, a redução desses casos, ela depende mais do que da atitude da mulher também, em denunciar isso? A meu sentido, depende da educação. Nós temos que trabalhar a educação, a não violência contra a mulher, desde a tenra idade, desde o início da formação escolar, mostrando para as crianças, para os adolescentes, o que é a violência doméstica e familiar contra a mulher e o que ela traz para a sociedade. Nós temos a sensação de que a violência doméstica ela se reduz ao quadradinho de casa, mas não, ela atinge toda a sociedade. A maioria das pessoas que hoje estão custodiadas, estão presas, sofreram violência doméstica na infância ou foram vítimas da pior violência doméstica, que para mim é o abuso sexual. Então, hoje elas estão desaguando na sociedade todo o trauma sofrido em razão da violência doméstica. Então, é um assunto a ser tratado por toda a sociedade. E mesmo com os avanços, ainda faltam mais políticas públicas
para tentar coibir esses casos e também políticas públicas de proteção a essa mulher aqui no Estado? Sim, faltam. Hoje nós temos dentro da Secretaria de Segurança Pública uma comissão justamente para tratar das estatísticas, para nós termos a realidade de como está Mato Grosso com relação à violência contra a mulher, justamente trabalhando. E em outros setores também. Nós temos um plano estadual de política para as mulheres aprovado pelo governo, publicado, só faltamos que ele realmente entre efetivamente dentro do governo para que venha trabalhar em todos os setores a não violência contra a mulher. Professora, nós estamos num ano eleitoral. Daqui um pouquinho serão discursos e mais discursos em defesa dos direitos da mulher. Mas, na prática, o poder público falha e falha muito. Quer dizer, é mais uma promessa aí de que muito do que se promete não vai ser cumprido. Terminou a eleição, continua tudo do jeito que está. Infelizmente nós estamos presenciando isso no Brasil inteiro. Então, poderíamos aí os candidatos ao governo, candidatas ao governo, assinarem termo de compromisso com as mulheres. O Conselho Estadual pretende fazer um debate entre os candidatos e candidatas, chamar para essa conversa. Por que não assinar um termo de compromisso com a sociedade, sabendo que a violência contra a mulher atinge a todos e todas nós? É uma ideia. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu é que agradeço. Obrigada.